A aprovação de auxílio emergencial para os atingidos pelas chuvas e criação de 2 novas comissões especiais marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Em regime de urgência, os vereadores aprovaram a concessão de auxílio emergencial para famílias atingidas pela inundação após a passagem do ciclone extratropical. Cada residência deve receber R$1.000. A Câmara instaurou 2 novas comissões especiais. O primeiro grupo deve acompanhar obras na BR-116. Já o segundo pretende investigar as contratações terceirizadas nos serviços públicos municipais. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. O projeto Vereador Mirim realizou uma etapa inédita do processo eleitoral que abrange estudantes do 5º ao 9º ano de 7 escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino de Novo Hamburgo. O treinamento de mesários ocorreu no plenário do Legislativo sob o comando de servidores do TRE. Confira na reportagem de Eduarda Souza. Aconteceu no último dia 27 de junho mais uma etapa do Vereador Mirim, quando os estudantes participaram de um treinamento de mesários no plenário do Legislativo, sob o comando da analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, Ângela Hartmann, com o apoio do servidor Marco Marcelo Zimmer. Ângela explicou para os alunos o funcionamento da urna eletrônica, a forma de cadastro para habilitar os colegas que vão participar das eleições e os comandos necessários para pôr o equipamento em funcionamento corretamente. Mesmo sem ser uma disputa oficial, o rito para definir os vereadores mirins de Novo Hamburgo seguirá os passos dos processos eleitorais ocorridos a cada 2 anos em todo o país. Eu acredito que o projeto ele tem de tudo para trazer uma gama muito grande de conhecimentos para os alunos, muito além daquilo que a gente trabalha em sala de aula, que é mantido pela base, né? Então eu acho que ele entra junto com os objetivos transdisciplinares, principalmente nessa questão da vivência política, né, e social. Como os candidatos vão trazer questões relacionadas tanto à sua escola quanto ao bairro onde eles moram, eu acho que isso também possibilita com que os estudantes tenham um conhecimento de um todo da cidade, não só dos lugares que eles residem. Porque pela faixa etária que eles estão, às vezes eles conhecem mais um pouquinho só do bairro, da região deles. Então o projeto Vereador Mirim consegue ampliar a visão deles para a cidade, né, e das necessidades que essa comunidade traz através desses alunos que residem ali. E no caso do projeto como num todo, eu acredito que para eles essa questão de fazer a eleição, estar desde cedo, saber a importância do voto, saber que o colega vai estar aqui, vai estar representando eles dentro de uma câmara com outros colegas de outra escola, também já acentua essa importância do nosso direito e a obrigação de votação, né? A escolha dos mais de 30 mesários foi baseada em critérios decididos pelas próprias escolas participantes. O processo lá na escola de Vereador Mirim está sendo muito bom. A escola está ampliando bastante e dando bastante ênfase para esse trabalho novo. Na minha antiga escola não tinha isso e eu queria muito que tivesse um jovem, porque eu queria participar como vereador Mirim. E como eu não posso, eu quis me candidatar a mesário. E esse processo para ser mesário também está sendo muito legal. A diretora veio me convidando e eu achei muito legal e quis participar, sabe? Tu acha que esse tipo de trabalho como vereador mirim, entrando nas escolas, é importante para vocês aprenderem desde a época da escola, a importância das eleições, a segurança das urnas, o quão importante isso é para vocês já se inserirem na política? Eu acho muito importante, ele já está tratando com a nossa idade sobre política, porque eu acho que durante esses últimos anos a política foi muito rebaixada. E a gente acabou sendo levado ao lado contrário, de não querer votar, de votar em branco. E de muitos não irem lá votar e acabarem sendo presidentes que eles não gostassem. Estão entre as escolas participantes EMEB Presidente João Goulart, EMEB Machado de Assis, EMEB Monteiro Lobato, Escola Estadual de Ensino Fundamental Otávio Rosa, EMEB Marta Wartenberg, Instituto Estadual Seno Frederico Ludwig, Escola de Aplicação Fevale. O processo eleitoral abrange estudantes do 5º ao 9º ano de escolas privadas, públicas, municipais e estaduais.
Conheça os candidatos de cada escola em @Escola do Legislativo no Instagram e saiba quando acontecerão as próximas etapas do vereador mirim. Na próxima semana serão realizadas eleições para a escolha dos jovens parlamentares. A TV Câmara vai acompanhar o pleito em cada uma das 7 escolas participantes do projeto. 2 projetos foram aprovados na última semana. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos falar sobre as propostas apreciadas em plenário. Oi, Chico. Um deles foi a ajuda para as famílias afetadas pelo ciclone? Isso, Dani. Bom, o ciclone extratropical, né, que atingiu todo o Rio Grande do Sul, devastou 60 cidades gaúchas, deixou milhares de desabrigados, pelo menos 16 mortes confirmadas, né? Também acabou trazendo prejuízos aqui para Novo Hamburgo, provocou inundações ali nos bairros Canudos, Lomba Grande, bairro Santo Afonso também. E a prefeitura tentou uma forma de remediar, né, a situação de alguns moradores aqui da cidade de Novo Hamburgo e entregou um projeto de lei aqui na Câmara que cria esse auxílio emergencial no valor de R$1.000 para cada residência que foi atingida por essas inundações. O projeto de lei, assim que chegou na casa, ele já foi levado à votação em regime de urgência, né? Ele foi votado então em 2 sessões, aprovado por unanimidade. Foi aprovado então esse auxílio emergencial, agora o projeto de lei retorna à prefeitura para virar lei, mas ainda vai um tempo até que esse valor seja concedido, né? E por que vai demorar um pouco? A prefeitura ainda vai publicar um decreto, né, definindo como vai ser feito o processo de habilitação e a forma desse repasse, né? E também para identificar quem de fato vai ser beneficiado, né? Porque para isso vai ser feito um cruzamento de dados da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, imagens de satélite, georreferenciamento. Então, ainda vai ser definido certinho quais famílias serão beneficiadas e como essas famílias vão poder agir para ter direito então a esse auxílio emergencial. Para isso, né, para a cobertura desses valores, a prefeitura também encaminhou dentro do projeto de lei a abertura de crédito adicional no orçamento do município no valor de R$3 milhões, mas esse valor pode ser suplementado se necessário, né? R$3 milhões corresponde ali a 3 mil ao auxílio emergencial para pelo menos 3 mil famílias, né? Lembrando que aqui em Novo Hamburgo foram 205 milímetros de chuva em apenas 12 horas, né, entre os dias 15 e 16 de junho. Então agora o projeto de lei retorna ao Executivo, vai ser transformado em lei e agora cabe ao Executivo definir como é que vai ser feita então essa distribuição dos valores para as famílias atingidas aqui na cidade. Realmente, né, Chico, muito necessário para pelo menos remediar um pouco a situação dessas famílias. E apesar dos protestos, foram aprovados também projetos referentes ao funcionalismo. Quais são as críticas da oposição em relação a essas propostas? Isso, o que foi aprovado, né? Bom, os funcionários municipais estão esperando o reajuste de seus salários, né? Aqui em Novo Hamburgo, a revisão geral anual das remunerações dos servidores, ela é feita sempre no dia 1º de abril. A gente então já está encerrando o mês de junho e ainda não foi votado o projeto do reajuste salarial dos servidores, mas a Câmara já votou e aprovou o reajuste do auxílio alimentação, que é pago aos servidores ativos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Qual que foi a crítica, né? É que a crítica é o índice que vai ser aplicado, que foi dado um reajuste de 5% no valor do Vale Alimentação dos servidores do Executivo. Esse mesmo índice de 5% é o que deverá ser aplicado aos salários dos servidores, né? E por que essa crítica aos 5%? É que, bom, durante a pandemia, os servidores ficaram com seus salários congelados e também com o Vale Alimentação congelado, né? E durante todo o período da pandemia, houve um avanço de inflação, então houve perdas salariais. O que se esperava? Se esperava que o Executivo tentasse recompor algumas dessas perdas nos anos seguintes, né? A partir do momento, ano passado, o Executivo fez o primeiro reajuste, agora novamente, mas ainda não se está recuperando aquelas perdas observadas durante os anos de pandemia, né? Durante os anos de 2020, 2021. Então, essa foi a principal crítica, né? Tanto que os projetos de lei que revisaram o valor do auxílio alimentação dos servidores do Executivo tiveram 3 votos contrários, né? Não porque os vereadores são contrários ao reajuste do Vale Alimentação, mas foi um voto de protesto
em função do índice apresentado, né? Então, os vereadores Cristiano Kohler, Enio Brizola e a vereadora Lourdes Valim acabaram votando contra o projeto como uma forma de protesto ao índice que foi apresentado pelo Executivo. Então, o Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura, do IPAZEM e da Comusa passa de R$ 385 para R$ 405. Além disso, também foi aprovado o reajuste do Vale Alimentação dos servidores do Legislativo, que ficou, então, um vale de R$ 735 mensais. Esse que é um valor mais próximo do valor da cesta básica aqui da região metropolitana de Porto Alegre, né? Esse foi o critério utilizado pela mesa diretora aqui da Câmara para definir o novo valor do Vale Alimentação dos servidores aqui da Câmara de Novo Hamburgo. Lembrando que esse reajuste do Vale Alimentação, assim como será o reajuste dos salários, ele é retroativo a 1º de abril, que é a data base da revisão das remunerações dos servidores aqui em Novo Hamburgo. Tá certo, Chico. A gente então aguarda que devem entrar nos próximos dias os projetos de reposição salarial, então, do funcionalismo. Daqui a pouco eu te chamo para a gente falar sobre os projetos em tramitação. Até mais. Confira as participações nas sessões com a repórter Eduarda Souza. Oi, Dani. A pedido do vereador Raizer Ferreira, do PSDB, a Câmara de Novo Hamburgo abriu espaço de fala nesta segunda-feira, dia 26, ao presidente da Associação dos Motoristas Profissionais do Vale dos Sinos, Daniel de Miranda. Ele solicitou apoio dos vereadores para discutir junto à Prefeitura a possibilidade de os taxistas transferirem suas outorgas para herdeiros ou terceiros. A regra é vedada pela legislação municipal desde o final de 2021. No entanto, decisão recente do Supremo Tribunal Federal autorizou as transferências de alvará até abril de 2025. A categoria reivindica que Nova Janela seja respeitada no município. Nós passamos mais de 2 anos de pandemia e o pessoal do taxista não teve nenhum apoio até agora da Prefeitura, nenhum apoio da nossa diretoria e, bem pelo contrário, continuamos pagando taxa e as taxas aumentaram. Que ninguém é imortal, qualquer uma pessoa pode vir, hoje não precisa, mas um filho pode vir a precisar daqui a uns anos. E o entendimento do STF foi pela transferência, permitindo a transferência. Eu conversando com o diretor de transporte, ele falou que não vai fazer a transferência, por entendimento da Prefeitura. Taxista em Porto Alegre, Arthur Goulart, relatou a experiência vivida na capital e pediu que Novo Hamburgo acompanhe o exemplo de outros municípios. Líder do governo na Câmara, Ricardo Ritter, o ICA do PSDB, orientou a associação em formatar um documento com as reivindicações e prometeu que os vereadores intercederão pela categoria junto à Prefeitura. Estas foram as tribunas dessa semana. Dani? No próximo bloco, vereadores propõem 2 novas comissões especiais. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br.
Câmara instaurou 2 novas comissões especiais. A abertura dos colegiados eleva para 10 o número de grupos criados apenas este ano. A Comissão Especial de Acompanhamento dos Estudos, Projetos e Obras na BR-116 surgiu após anúncio realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com a projeção de investimentos para os próximos anos no trecho da rodovia entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Já a Comissão Especial em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Terceirizados no Serviço Público Municipal teve sua criação pautada pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação, Zeladoria e Limpeza Urbana do Vale dos Sinos. Os parlamentares acreditam que a atuação do colegiado pode auxiliar nos profissionais na defesa de seus direitos e evitar geração de passivos trabalhistas. Bom, agora eu vou voltar a falar com o Chico Caselani, que vai nos trazer informações sobre o projeto que entrou em tramitação. Oi, Chico, quais propostas ou proposta que ingressou na casa nos últimos dias? Isso, teve um projeto de lei apresentado pelo vereador Enio Brizola, o PL 27 de 2023. Ele foi apresentado e ele já tramitou pelas comissões. Ele já foi aprovado pelas comissões e agora aguarda a definição das datas para suas 2 votações em plenário. O que propõe esse projeto, então? Ele tenta criar um programa de incentivo à compostagem de resíduos orgânicos em casas, em empresas, em escolas, em instituições públicas também, em condomínios, enfim. É um programa para incentivar a prática da compostagem. E como é que vai ser feito esse incentivo, né? A ideia é fornecer instruções técnicas para que as pessoas consigam fazer a compostagem dos resíduos orgânicos e também a disponibilização de meios para a implantação desses sistemas de reaproveitamento, então desses materiais orgânicos. A ideia também é incentivar que os empreendimentos habitacionais de interesse social eles já seja previsto também que a partir do momento da finalização, né, da conclusão desses empreendimentos, que seja implementada a questão da compostagem. Na justificativa do projeto, o vereador Enio Brizola ele traz alguns dados, né, de algumas instituições. Ele lembra que o Brasil produz quase 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos por ano, e desse montante, né, apenas 1% acaba sendo reaproveitado. Então a ideia dele é, ao menos em Novo Hamburgo, tentar criar esse hábito do reaproveitamento dos materiais orgânicos. Ele também lembra que os materiais orgânicos em Novo Hamburgo correspondem a 57% dos resíduos domiciliares aqui na cidade. Então a ideia dele é tentar incentivar a prática da compostagem e tentar dar um novo destino para os resíduos orgânicos produzidos pelos cidadãos aqui de Novo Hamburgo. Então tá, eu te agradeço pelas informações, né? Lembrando que esse e outros projetos que estão em tramitação, você pode acompanhar lá no nosso sistema de apoio ao processo legislativo. Obrigada e até o próximo programa. A Câmara promoveu o primeiro encontro para a capacitação dos estagiários. Além da integração entre o grupo, o objetivo da diretoria administrativa da Casa foi repassar orientações importantes sobre todos os setores, em especial os recursos humanos, oportunizar uma maior compreensão das principais funções dos 3 poderes e apresentar o calendário de eventos da Escola do Legislativo Sérgio Luiz Ranisch. No decorrer do treinamento, os jovens receberam informações sobre os princípios da administração pública, as políticas públicas direcionadas ao seu segmento e a história do Legislativo e da Escola do Legislativo e as ações desenvolvidas aos diversos públicos. A Escola do Legislativo promoveu uma oficina sobre comunicação integrada. O evento, realizado em parceria com o Interleges, teve o objetivo de capacitar servidores de parlamentos municipais e estadual que atuam com redes sociais. O curso foi ministrado pelo gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal, Tadeu Espósito. As oficinas do Interleges, o trabalho que o Interleges faz de conversar com os legislativos municipais e estaduais, ele é muito importante não só para o pessoal das câmaras, para o pessoal das assembleias, mas também para a gente que está ali no Senado entender, né, como as coisas funcionam nos municípios, quais são as necessidades e para a gente aprender juntos, né? Então, há uma série de cursos
com temáticas diferentes, todas elas relacionadas com o trabalho diário do servidor, do colaborador do Legislativo, que podem contribuir muito para o bom funcionamento das casas legislativas e para o aprimoramento dos mandatos parlamentares. E essa área de comunicação em específico, ela é absolutamente estratégica e cada vez mais estratégicas, né? No mundo em que as pessoas estão cada vez mais se relacionando de forma mediada, né, por meio de plataformas digitais, o contato da instituição, do legislativo com o cidadão, ele passa muitas vezes por isso, pela comunicação. E a mesma coisa do parlamentar com o seu eleitor, com o cidadão, passa por essas plataformas de comunicação. E a gente precisa entender como elas funcionam, pensar direitinho as nossas estratégias e, como você falou, é um campo que muda muito, é extremamente dinâmico, a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre correndo atrás, sempre testando e iniciativas que permitem que as pessoas se capacitem e não só se capacitem, mas que troquem experiências, que discutam estratégias, é absolutamente enriquecedor para todo mundo, né? Para a Casa Legislativa e para a gente do Senado também, que volta com mais ideias, que volta com outras perspectivas, né? É muito importante esse trabalho. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a este e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.